Olá, gente, hoje eu vou falar sobre um tema que eu nunca falo, que eu não gosto de falar, é um negócio que eu não topo muito, que é sobre o coaching. A gente nunca fala sobre isso, né, Laíma Maia? A gente não gosta. Essa foi para quebrar o protocolo, já começando assim. Já comecei avacalhando já. Mas por quê? Porque hoje a gente trouxe um pessoal que faz um trabalho muito diferenciado, trabalha com coach e utilizando a realidade virtual. Gente, eu estou super curiosa para saber como é que é isso, né? Além disso, bem, vamos apresentar o pessoal da Everest VR. Kelvin Santos, boa tarde. Sou eu. Kelvin, você é Master Coaching? Isso, sou Master Coaching em realidade virtual. Legal, muito legal. Roosevelt Feitosa. É isso, boa tarde, tudo bem? Você também é Master Coaching? Master Coaching em realidade virtual. Olha, gente, que negócio chique. Causa uma certa surpresa, eu acredito. Com né? certeza, assim, estamos realidade todos curiosos. Curioso fiquei eu quando você falou que nunca falava de coaching. Que desafio agora pra fazer. Um assunto que eu não gosto de conversar. Não é legal esse assunto. Gente, Bel Lins, linda, maravilhosa pra variar. Boa tarde, obrigada, Bel. boa tarde. Tudo bem? Felicidade, que alegria. Eita, eu tô sem microfone, esqueci, desculpa. Antônio esqueceu o microfone, um negócio complicado. Eu costumo de falar muito, e às vezes conversando acaba esquecendo. Boa tarde a todos. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Já começo curiosa, né? Porque é um assunto novo para mim, coaching em realidade virtual. Um prazer estar com vocês aqui de novo, meninas. Mais uma vez eu venho junto com meu pai de novo aqui. Muito feliz, como sempre. Obrigada. Kiko Santana, boa tarde. Obrigado por atender o nosso convite. Super músico, pai da Bel. Multifunções. Eu não sei se ele é melhor como pai da Bel, como músico, como empreendedor, como coach de carreira. Tem essa também. Porque assim, quando você fala de coaching, quem viu em mim também a parada de cantar também um pouco, então ele também é coaching também, sempre ajudando, sempre. Meu filho é pai e mãe, nasce coach. É verdade. Às vezes a gente dá umas escorregadas, mas tá a gente aí um bom aprende. tema de programa pro Dia das Mães, ou agora pro Dia dos Pais, trazer um papai aqui. Master Coach papai. Eu, de verdade, eu gostei do Master Coach. Gostou? Gostou, Kiko? O nome é legal, vou adotar pra Acho mim. que eu vou no Dia dos Pais, vou trazer você e os outros super pais aí que trazem essas preciosidades aí pro mundo, né? Obrigado. E a palavra está com vocês, meninos, para deixar a nossa tarde mais linda, mais florida, claro. pra gente relaxar, né, Kel? Porque hoje a gente ouve a música, a gente vai entrando no clima, aí o programa passa e daqui a pouco acabou. Certamente vai fazer parte da nossa conversa o como que a música também influencia nas nossas emoções, que é Legal. muito importante durante o processo de coaching também. Legal. Muito legal. A gente vai começar o programa hoje com uma música que eu gosto muito, uma música do Michael Jackson, e eu acho que vocês também gostam de Michael Jackson. Oba! Então vamos nessa. Oh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Hey, pretty baby with the high heels on, you give me fever like I ever never knew. You're just product of a loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel fever from miles around. I pick you up my car and we up into town. You kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you make me feel, you're really turning me on. You're really turning me on. You knock me off of my feet now, baby. My lonely days are gone. Yeah, hey, pretty baby with the high is on. You give me fever like I ever never knew. You're just product of a loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel fever from miles around. I pick you up my car and when you bend the toe, you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you make me feel.
bem com elogios, assim. Não, eu fico um pouco tímida, mas é sempre bom receber elogios. Eu sou mulher, querido. Ótimo, adorei. Precisa receber, né? Muito bom, Tá muito de bom. parabéns. Bel, e a agenda? Obrigada. Fala pra gente. Caraca, Curtir, né, Kelvin? nossa, super corrido. Eu fiz agora esse mês. Esse mês foi um mês bem corrido para mim, porque ele já começou fazendo a final do Top CUFA, que é um evento realizado pelo CUFA DF, que foi um desfile, não, foi um concurso de moda de meninas De periferia. negras e tudo mais. E aí foi uma, Balada Teen. sim, teve o Balada Teen também, que foi um evento de empreendedorismo jovem, assim, foi muito bacana participar também. E, enfim, teve o evento na praia que eu fiz agora, dia 14, que foi muito bacana também. E aí, assim, a gente vai falando dos eventos, mas o artista, ele lembra dos ensaios de segunda, terça, quarta e quinta que você tem antes do show. E foi bem puxado. Meu pai é super prova que a gente ia dormir super tarde e tivemos uma rotina de ensaios bem puxada. Mas foi bom também, foi até mais tranquilo, porque eu estou de recesso do colégio. Então, esses ensaios a gente já deu para deixar bem preparado já. E agora a gente tem vários outros eventos. Amanhã tem no... Na verdade, a gente tá tocando todos os dias, de terça, sábado, domingo. E como é que a gente vê essa agenda? A gente sempre fala pelas redes sociais. O Instagram é o principal, Tá. né? Que a gente vai colocando e postando e tal. E amanhã ela tá no Ice Park, no Pontão. E, enfim, sexta-feira tem o Naí, sábado tem o Naí, tem eventos do Corpo Mundo. Então tem evento quase todo dia. Mas ela fala de alguns eventos Bel Lins e Bel Groover Rigor. Então é porque tem a banda, Tá. que são todos, e tem o trabalho dela voltado para o público. Então dela. fala pra gente como é que a gente acha vocês nas redes sociais, pra quem tá acompanhando. Ok. O meu pessoal é Bel com 2 L's, Lins Oficial, Bel Lins Oficial. Da banda é Banda Groover Rigor. Só Groover Rigor. Groover Rigor. E o dele, Kiko Santana. Repetindo de novo, Bel Lins Oficial, Groover Rigor e Kiko Santana no Instagram e nas outras plataformas digitais também. Legal. Pra gente acompanhar, né? Pra gente prestigiar também. Legal. Muito legal. Claro. Meninos, vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Acho que a gente nunca fez a pergunta aqui no programa. Já trouxe vários coaches, mas a gente nunca perguntou o que é coach, né? Às vezes a gente parte do pressuposto que as pessoas sabem e a gente acaba deixando de informar, né? Meninos, o que é coach? Explica pra gente. Posso tomar liberdade? Por favor. Bem, vamos lá. Eu vou partir de um... Eu não gosto muito de conceituar as coisas, porque quando você conceitua, você fecha, né? Então, dizer o que uma coisa é, às vezes é difícil porque você acaba excluindo outras coisas que ela pode ser. Sim. Mas assim, eu vou falar 2 conceitos. Um que qualquer pessoa encontraria nos vários livros. E um outro que eu vou falar assim, o meu conceito. Um extrato do que eu acho, do que eu penso que seja coach, a partir da minha vivência como coach e a partir também do que eu já li nas literaturas sobre coaching, né? Então, assim, de uma maneira objetiva, coaching, ele é uma metodologia para facilitar o alcance de resultados. Isso você vai achar em qualquer literatura sobre coaching. E o papel do coach, que é o profissional de coaching, né? Podemos falar da nomenclatura primeiro? Eu não sei como é que é. É porque as pessoas não entendem, é bom mesmo você explicar. Então vamos lá. Coaching, com o final ING, é o processo pelo qual a pessoa passa. Coach, sem o ING final, parando no CH, é o profissional de coach, é aquele que aplica a metodologia. E coach, com o final CH, 2 Es, esse é o cliente de coaching, né? Então, eu, coach, sou um profissional, aplico o coaching no coachee. Ah, tá. Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei. Eu falei que às vezes as pessoas não entendem, porque eu também tinha muita confusão sobre isso. Então, melhor explicar bem explicadinho, né, pra gente entender. Ótimo. Então, o que o coach faz? O coach, ele é um facilitador de resultados. Geralmente, as pessoas buscam o coach porque não consegue chegar a um determinado resultado que ela queira em uma determinada área da vida. Que área? Uma emocional, amorosa,
de carreira, de finanças, saúde, quero emagrecer, quero engordar, quero ganhar peso, quero cuidar melhor da minha saúde, quero parar de fumar, quero, enfim, né, quero transitar de carreira, quero poupar mais, quero melhorar meu relacionamento como pai, como filho, como esposo, como esposa, enfim, ele está em busca de um resultado. E o coaching, ele é um facilitador. Ótimo. Quando eu falo em facilitador de resultados, eu posso partir do pressuposto que a pessoa ela está numa determinada condição, que nós chamamos de estado, é o estado atual, e ela quer alcançar uma outra condição, que nós chamamos de estado desejado. Então, por isso que nós falamos que o coaching ele vai levar a pessoa de um estado A, o estado atual, para o estado B, o estado desejado, e ele é o facilitador disso. Nesse processo, nós vamos ver o que está impedindo a pessoa de chegar até lá. Bem, eu disse que ia ser objetivo, acabou que eu falei bastante. E eu falei o que você pode encontrar em qualquer livro. Agora, qual é a minha percepção de coach? Que não foge dessa, mas eu quero falar assim, uma percepção minha. Coaching é evolução. Eu encaro o coaching como evolução. Em que sentido? Que é resolver problema. Se eu não consigo sair de um estado A para ir para um estado B, é porque eu tenho algum problema. E eu, como coaching, eu sou um facilitador dessa evolução. Eu vou ajudar a pessoa a evoluir para ela, de certa forma, se transformar, mudar, aprender e chegar naquele resultado. Eu vou ser um solucionador, não um solucionador, um facilitador de resolução de problemas. É a maneira como eu vejo o coaching hoje e o profissional do coach. Porque nós ajudamos, você mede uma evolução da pessoa, de qualquer pessoa, a partir dos problemas que ela resolve. Tem uma dificuldade em transitar de carreira, tem uma dificuldade em poupar dinheiro, isso é um problema. Então, à medida que eu supero isso, eu estou solucionando, eu estou evoluindo. Então, por isso que eu acredito muito, é uma concepção minha, de que coaching é evolução. Legal, muito legal. E eu gostaria de saber o seguinte, vocês têm um diferencial, vocês trabalham com coaching, mas de uma forma diferenciada. Como é que é isso, essa realidade virtual aplicada ao coaching? Bom, nós fizemos a formação em coach, começamos a fazer diversos atendimentos, né? E durante esse processo, nós começamos a perceber que uma parte do processo não ficava sob a nossa responsabilidade, a gente não tinha como medir o resultado desse processo. E eu aproveitei meus 17 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e comecei a pesquisar como que isso poderia ser solucionado. Então, assim, em linhas gerais, eu atendi um coach, né, um cliente, que o sonho dele era ir para Disney. Ele queria ir para Disney, ele queria saber como é que era a Disney, mas por determinados motivos ele não se sentia merecedor. Ele achava que aquilo era algo além da capacidade dele de se realizar, de se fazer. Então, feito todo o processo de coach, utilizando ferramentas, essa crença dele ela é ressignificada. E todo esse processo de coach é feito por ele, né? O coach ele não pergunta, geralmente ele não pergunta por quê, ele não emite a sua opinião. Nós como coach nós não damos a nossa opinião. Nós fazemos ele achar as respostas para as perguntas deles e decidir o que é melhor para ele. Então, feito todo esse processo, acabou o processo de coach e a partir dali aquilo começou a me incomodar, porque assim, será que ele vai na Disney? Será que ele vai mesmo? Quando que ele vai? Eu queria estar do lado dele para ver se o meu processo funcionou, se ele se sentiu bem com isso. E não tinha como fazer isso. Então eu encontrei na realidade virtual a possibilidade de aproximar ele, deixar ele mais próximo da realidade. Então, através de um óculos de realidade virtual, esse coach ele consegue se ver na Disney. Então, quando termina o processo, perto de terminar o processo, nós fazemos uma atividade metafórica, onde eu coloco o óculos e ele se vê no castelo da Disney. Partindo do pressuposto que a nossa mente ela não diferencia o que é real do que é virtual. Então, uma vez que ele realize isso no óculos de realidade virtual, na mente dele aquilo se realizou. Então, é muito impactante. Eu falo assim, eu me emociono porque é um negócio muito, muito, muito forte. E ali eu consigo verificar
se o meu processo funcionou, se as ferramentas que eu utilizei foram as ferramentas certas, né? E eu consigo ver isso na expressão dele, ele vai se sentir, pode se sentir bem, pode não se sentir bem, mas eu consigo fazer isso com a realidade virtual que até então não era possível fazer. Isso pode ser utilizado não só no processo de coach, mas no processo de desenvolvimento humano. Terapeutas, psicólogos podem usar isso também como uma forma de verificar o quanto aquele processo foi funcional, né? Tá, Roosevelt, eu tenho 2 perguntas sobre isso pra você. A primeira é uma pergunta pessoal. Eu nunca fui na Disney. Tenho vontade de ir por causa dos meus filhos, mas não tenho vontade. Porque eu não gosto de montanha-russa. Não gosto, não me imagino naquele elevador. Não consigo imaginar. Tenho pavor. Eu adoro a altura, mas não é a altura que me apavora. É a velocidade que você da queda, enfim. E será que eu conseguiria resolver isso? Sim, desde que você queira, tudo é possível ser resolvido. Então, num processo de coach, com as ferramentas específicas que nós temos, isso pode ser superado. E uma vez que isso seja superado, você pode experimentar isso sem precisar ir para a Disney, sem precisar ir para uma montanha-russa, num ambiente seguro, né, controlado. Você pode ter a sensação real de como é andar numa montanha-russa ou subir num elevador. Isso tudo é possível de se fazer na realidade. E de repente até me destravar. Sim. E perceber que não é tão ruim assim, tá tudo bem. Sim, um outro exemplo também é que pessoas me procuram para fazer processo de coach porque tem medo de falar em público e querem ser palestrantes. Isso que eu ia te perguntar. Então, assim, esse é o desejo, é o sonho. Muitas vezes essas pessoas se predispõem a participar de um curso de formação como palestrante, né, como orador, e geralmente nas propagandas tem, vem aqui, perca o medo de falar em público. E não existe um preparo, uma simulação que deixa a pessoa confortável, então geralmente ela é confrontada ali. Ali ela pode se superar ou só pode reforçar aquele sentimento ruim dela de falar em público. E na realidade virtual, nós também utilizamos ferramentas para que a pessoa supere o medo dela de falar em público. E é possível, através de um óculos de realidade virtual, até mesmo num celular, é possível que ela se veja num palco com milhares de pessoas na frente dela, olhando para ela, e ali sim ela vai se sentir como se estivesse verdadeiramente no palco, né? Porque é curioso, porque são programações, né? O nosso cérebro, ele nunca viu a luz. Alguém disse para nós que isso aqui é luz, né? Então, é uma programação. Então, a mente ela não consegue diferenciar o que é real do virtual, né? E não existe um padrão. Por mais que nós estejamos conversando aqui e você racionalize o que eu estou falando, quando você colocar o óculos, as suas sensações vão ser reais. Legal. De altura, de tudo. E o interessante desse processo é que não só para esse confrontamento. Nós temos atividades como a ida do homem à Lua, na Apollo 11, onde nós temos um roteiro metafórico, bem estudado, já há quase um ano, fizemos várias pesquisas, né, de como montar esse roteiro, onde o coach, ele coloca um óculos e nesse óculos projeta a viagem da Apollo 11, da ida do homem até a Lua e o retorno. E nesse caminho que ele faz, sentado numa cadeira, num ambiente confortável, ele se vê no meio do espaço. Então, quando ele olha para a Terra, eu digo a ele para que ele veja o quão pequenos são os problemas dele em relação ao tamanho do universo. Que muitas vezes ele precisa se afastar dos problemas dele que estão lá na Terra, deixar pessoas que ele amam, para poder olhar de fora e ver o quanto é pequeno, ressignificar isso, mudar esse pensamento, e depois que ele fizer isso, ele pode voltar para lá e ser feliz e saber conviver com os problemas e lidar com os desafios. Então, é uma atividade aí de 40 minutos e é muito bonita mesmo. Olha, realmente essa situação de distanciamento do problema, né? A diferença que isso faz na vida de uma pessoa que está passando uma situação complicada, porque geralmente quando você está vivendo uma coisa que não é tão legal, você está imerso naquilo. E a nossa visão fica turva, né? A gente não vê as coisas como elas poderiam ser. Sim. Exatamente. Sim. Então, a ideia desses protocolos, nós temos várias atividades. Nós temos, por exemplo, uma escalada de montanha. E é interessante porque, por mais que eu fale, todo mundo faz a imagem mental, mas é muito diferente, é muito real ver, imaginar, se ver ali dentro, escalando uma montanha. E na montanha é a mesma coisa, né? O objetivo dele fica no topo da montanha, ele faz essa escalada. Em um determinado momento dessa escalada, ele segura numa garra e ele precisa saltar para pegar outra garra. E aí ali eu digo a ele que muitas vezes na vida você quer algo, mas você não quer abrir mão daquela sua segurança, daquela sua zona de conforto. E que muitas vezes você precisa dar um salto.
e que se você cair, você pode refazer o caminho. E quantas vezes forem necessárias, né? Muitas pessoas saltam e conseguem pegar de primeira. E aí eu falo que muitas vezes as pessoas não dão valor a essa capacidade que ela tem de ser assertiva, né? E aí durante essa escalada, às vezes está próximo do topo e a pessoa tem que descer e refazer o caminho pelo outro lado. Então muitas vezes a gente tem que fazer isso na vida da gente. Com certeza. Então é muito... Sabe, você está falando, eu estou aqui, assim, primeiro eu fiquei apaixonada pelo método, porque realmente é uma forma da pessoa vivenciar, experimentar de fato o sonho, o desejo, né? E nos atendimentos de coach que eu já fiz, inclusive com equipes, uma das dificuldades é a pessoa terminar o processo e se o problema não for resolvido de maneira imediata, de maneira concomitante, a pessoa muitas vezes procrastina. E não porque não superou aquele medo, mas às vezes tem os sabotadores que atrapalham o processo de uma maneira assim, devastadora muitas vezes. Isso vira um ciclo, né? Então é uma forma da pessoa perder o medo, mesmo que ela entenda racionalmente que aquele processo passou por uma, né, por uma superação, mas ela tem que ser confrontada para de fato ela ir lá e acreditar, eita, eu posso. E aí ela tem mais força para seguir, né? O interessante disso é que nessa da Apollo 11, a maioria das pessoas se emocionam, porque a atividade é muito bonita, as pessoas ficam extremamente concentradas, né? Existe essa condução metafórica. Nessa atividade da montanha, muitas pessoas travam na base da montanha, e aí eu falo, olha, essa é a sua hora, é agora, você tem que subir, você não quer seu objetivo? Quantas vezes você travou na sua vida aqui diante de uma montanha, sem perceber que você é capaz de fazer? Então isso é muito transformador, né? E aí pra gente, eu sou apaixonado por falar disso, né? Porque é algo inovador, a gente acredita muito nesse incremento e na tecnologia. Tecnologia no sentido amplo é uma teoria ou um conjunto de estudo de técnicas, né? Não necessariamente é hardware e software. Então a gente trabalha com esses óculos, nós temos uma câmera 360 que com essa câmera é possível gravar qualquer imagem de um sonho, de um desejo, de uma meta, né? Para esses coaches, e ele pode vivenciar isso. Então um coach que quer trabalhar o aspecto dele conjugal, a questão com os filhos, é possível com a câmera gravar imagens na casa dele, no almoço, com os filhos, e usar isso durante o processo de coach, de forma a sensibilizar ele. E no futuro nós vamos trabalhar também com um tipo de áudio, que é um algoritmo, né, áudio binaural, onde é possível fazer com que você, de olhos fechados e com um fone de ouvido, você escute a minha voz, você não está aqui, obviamente, como se estivesse do seu lado. Então a gente também vai acrescentar isso no processo. E as pessoas perguntam como é que faz, como é que é isso, será que funciona, será que não funciona? É um segredo. É um segredo. Venham fazer o processo, venham O que eu testar. escutei recentemente foi de um instrutor, foi que ele disse assim, Santos Dumont inventou o avião, fez o homem voar, e ele é genial por isso, porque ele fez o que ele conseguiu fazer com o que ele tinha de melhor na época, né? A grande pergunta e eu fico me perguntando, será que eu gostaria de ir para São Paulo, daqui de Brasília, num 14 bis? Provavelmente não, né? Gostaria de ir num Boeing, num jato. Então a nossa proposta é essa. A realidade virtual ela não resolve o problema. É uma ferramenta a mais que incrementa o processo e potencializa o desenvolvimento da pessoa e uma forma de verificar. Então hoje eu não fico mais nessa dúvida de será que funcionou ou não, eu verifico na hora. Não, pode falar, Kel. Não, o interessante é que, por exemplo, quando o Roosevelt falou que a realidade virtual não resolve o problema, de fato, nós temos as ferramentas de solução de problemas. Como eu disse, o coaching, nós somos um facilitador da evolução para a resolução do problema. Como que nós chegamos até isso? Com alguns dos pressupostos, com alguns dos pilares, com alguns dos pés da Everest, entre os quais hoje é o coaching e a programação neurolinguística. E eu quero pegar o gancho justamente da Apollo 11, quando você consegue, de uma maneira metafórica, dissociar a pessoa do problema dela. É muito comum mesmo, uma pessoa qualquer, inclusive nós, inclusive você, inclusive os nossos telespectadores, em algum dia da vida estava envolvido em algum problema e veio um terceiro e falou assim, você está cego, você não está vendo. Eu falei assim, mas é porque você não está na minha pele. Claro, quando eu estou de fora eu consigo ver melhor. Quando eu me dissocio do problema, eu não estou associado. E a programação neurolinguística, ela nos oferece muitas ferramentas justamente para tratar essa dissociação. Quando nós dissociamos isso, e aí tem todos os outros mecanismos que acho que não temos nem tempo de falar isso aqui agora,
E aí, quando resolvemos o problema, nós vamos levar aquilo para um enfrentamento e, às vezes, de uma maneira metafórica. Uma dessas maneiras é justamente a realidade virtual com essa atividade da Apollo 11, em que fica muito claro ali para a pessoa que, cara, o problema dela é ínfimo e que ela está num mundo, num universo de possibilidades, numa grandeza tal, e que ela está se apegando a algo que é muito pequeno. Muito pequeno, mas isso só depois de fazermos todo um leque de ferramentas para fazer essa dissociação do problema. E os resultados são fantásticos. Eu imagino. E vocês trouxeram um vídeo sobre isso, não foi? Trouxemos. Vamos colocar o vídeo, mas você falando, eu me lembrei de uma outra situação. Falando da escalada da montanha, né? Quantas vezes, em relação aos autossabotadores que a Lailma falou, a gente está perto de chegar num objetivo. E aí a gente começa a se auto-sabotar. Né? Eu fiquei imaginando a pessoa lá na montanha, né, escalando, tipo, bem pertinho, ela começa a dar um monte de desculpa, começa a fazer um monte de besteira, e aí não chega no objetivo. Acho que isso também tem como ser tratado, né? Sim. Eu acho que tem gente que talvez, por não se sentir merecedor, achar que não merece aquilo e tal, a pessoa não chega. Tá pertinho de chegar e não chega. Ou talvez por não acreditar mesmo, né? Porque eu não sei vocês, mas as experiências que eu tenho tido com os processos de coach mesmo, é uma questão da pessoa se observar essa dissociação mesmo. É como você se olha e você percebe a competência, você percebe tudo de bom que você tem, você percebe tudo que você tem de ferramenta e que você poderia superar aquilo, só que você não percebe, você não vê. Então isso é um entrave que acontece com todas as pessoas. E aí quando a gente vem com o método de coach, a programação neurolinguística, e faz a pessoa racionalizar, entender e perceber tudo que ela tem, muda o contexto de, assim, como se fosse mágica. Muda o contexto, a pessoa dorme de um jeito e acorda de outro completamente diferente, parece que é outra pessoa. Lailma, e o seu comentário assim, foi de extrema importância, que para mim um processo de coach é justamente a pessoa conhecer ela mesma. E que muitas pessoas têm medo de se ver como elas realmente são. Então, quando a gente estuda programação neurolinguística, a gente vê que as pessoas generalizam os conceitos para que a mente dela proteja ela e fala, não, se eu estou assim, muitas pessoas estão assim, então tá tudo bem para mim. Então, se eu fiz isso, ou muitas pessoas fazem isso, então para mim tá tudo bem. E no processo de coach, com as ferramentas, ela começa a se descobrir, se perceber, e muitas vezes ela vai se confrontar com ela mesma. Sim, a maioria das vezes. E muitas das pessoas passam a vida toda fugindo de quem elas mesmas são. Sim. Então essas ferramentas cognitivas, né, com exercícios simples, ela começa a pensar sobre realmente quem ela é. Então isso aí é um ganho exponencial assim considerável para a pessoa que quer se desenvolver, que quer crescer. Porque se a gente pensar numa pessoa, por exemplo, na infância, ficou recebendo aquela programação a vida inteira, de você não dar conta, você não é isso, você não é aquilo, você não é suficiente, né? Dependendo da forma como a pessoa é criada, aquilo fica uma programação ali, girando. O interessante quando falam do processo de coach, e principalmente da nossa escola, tem casos de pessoas que querem ser maratonistas. A pessoa quer ser maratonista, ela busca o coach. O estado atual sou sedentário, preciso me preparar fisicamente, mentalmente, né? O estado desejado é eu correr uma meia maratona de 21 km ou uma maratona de 42 km. Ela faz todo o processo, ela corre a maratona. E quando você pergunta como é que ela se sente, ela fala, não me sinto bem. E aí quando você vai buscar nessas ferramentas, né? Muitas vezes eu já descobri, a pessoa já descobriu, na verdade, que esse sentimento dela veio dos 8 anos de idade, quando ela foi para uma gincana do colégio. O pai e a mãe estavam lá, que é quem ele usa como referência, né? E ele correu aquela corrida da gincana, ficou em terceiro lugar. E aí o pai veio e falou, tá vendo, filho, você não dá conta, você nunca vai ser o primeiro. É sempre assim, a vida é sempre assim. Muitas vezes você vai tentar e você não vai conseguir. E aquilo, ele internaliza, aquilo vira uma programação, e ele vai carregar aquilo ali para o resto da vida dele. Então, por mais que ele faça o preparo, por mais que ele mude a alimentação, a mente dele tem que estar preparada para ele se sentir bem quando ele alcançar o objetivo dele. Verdade. Vamos ver o vídeo, então? Vamos. Bom, esse
é a atividade. Está aberto o som, pode falar. Essa é a atividade, esse é o trailer da atividade da Apollo 11. Então essas são as visualizações que a pessoa tem do óculos. Então é uma visão do espaço, né? Existe uma missão onde você pode ser espectador, você pode interagir com esse ambiente. E a vista é muito real. Então, durante muito tempo, eu sempre me imaginei um astronauta, como seria, né, fazer essa viagem à Lua. E por mais que eu visse vídeos, né, e conversasse com as pessoas, assistisse um filme, eu nunca tinha essa noção real de como seria. E com a realidade virtual, isso é muito possível, né, e é muito impactante, né? Essa atividade ela foi feita com base nos áudios originais, né, da ida do homem à Lua mesmo, né, da NASA, e são imagens em alta definição. Então a mente realmente é difícil distinguir, né, o que é real e o que não é. Então são imagens fantásticas, né? Aqui já é a pessoa já na Lua, né? Vendo ali o Neil Armstrong. Aqui ele mostra sobre a volta para a Terra. É um caminho turbulento, né? Tem muitos desafios, muitos perigos. Aqui ele orbitando na Lua. E ali ele tem a visão da Terra. Então é fantástico, muito bonito. Legal. Meninos, eu havia fui programado para fazer uma pergunta para vocês, que vocês já começaram a responder, na verdade, né? Que é como levar as pessoas... como levar as pessoas a terem uma nova perspectiva, uma nova visão. O Kelvin explicou aqui que a pessoa que procura um coaching, ela está no estágio A e ela sonha, almeja chegar no estágio B. Para ela chegar nesse estágio B, ela não conseguiu sozinha, em função disso ela procura um profissional de coaching. Só que tem um grande problema, que é a visão, a perspectiva, né? Nós acabamos de comentar de pessoas que às vezes na infância receberam programações que não foram tão legais, então a perspectiva dele não é legal, ele não consegue alcançar, assim, a nem imaginar ele no ponto B, ele alcançando aquele objetivo. E como é que é possível fazer essas pessoas acreditarem que essa nova realidade é possível para ele? Bem, vamos por partes, né? Primeiro, o seguinte, o coaching parte de um pressuposto, e é um pressuposto tirado da própria programação neurolinguística, de que mapa não é território. Ah, como assim, por exemplo? Me explica. Mapa é a nossa percepção do mundo, do território. E por muitas vezes não, aliás, eu arrisco dizer que nunca o mapa se confunde com exatamente o que é o território. Ótimo. O que é o mapa? O mapa é a minha percepção de mundo, você já adiantou isso. E como que a minha percepção de mundo ela é formada? Ela é formada através de tudo aquilo que ao longo da minha vida eu vi, ouvi e senti. Aquilo que eu vi, se eu vi... tudo isso vai formar a minha percepção de mundo, e quando eu vejo, sinto, ouço essas coisas, vou gerando a minha interpretação à medida que a minha capacidade de interpretação vai se formando. Só que essa minha capacidade, que vai formando então a minha mentalidade, a que chamamos de mindset, ela pode se tornar muito limitada, ou ela pode se tornar também extremamente empoderada. Então, o que difere, por exemplo, uma pessoa... uma pessoa que não teve os resultados que ela sempre quis na vida, de uma pessoa que sempre teve os resultados? É o mapa dela, o mindset. Pode ser que o mapa dessa pessoa que conseguiu aqueles resultados a que ela se propôs, era um resultado, ela estava cheia de recursos ricos e ela acreditava nos próprios recursos. Então ela foi. Aquele que não alcançou os resultados, pode ser que o mapa dele estava com recursos limitados. Ela tem os recursos, porém não estava se utilizando deles. Então ela própria se limitava. Ótimo. Como que o coach vai trabalhar nisso? Eu, o Roosevelt e outros coaches, nós trabalhamos nesse aspecto para enriquecer o mapa daquela pessoa. Quando eu falo em enriquecer, eu estou criando possibilidades. Na verdade, não estou criando, eu estou criando a possibilidade de ela enxergar novas possibilidades, de ela enxergar os próprios recursos, de ela crer nos recursos, de ela desafiar crenças dela.
Vou potencializar aquelas que são fortalecedoras, mas vou fazer com que ele desafie aquelas que são limitantes. Por que você não consegue? O que te impede de chegar lá? Por que você está dizendo que nunca vai conseguir? Por que você está dizendo que isso é difícil? Difícil em relação a quê? Difícil em relação a quem? Né? Então, nós fazemos um trabalho de enriquecimento de mapa. E ao enriquecer mapa, ela vai enriquecer as possibilidades. E ela vai enxergar que é possível para ela também. É interessante, só complementando o que o Kelvin está falando, existe, para ilustrar isso, existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, da Gary Chapman. Eu conheço. Ilustra muito bem isso, né? Esse livro, ele resume as linguagens do amor em 5, e ele diz que todas as pessoas têm de todas, mas que algumas têm mais que outras, né? Então, uma delas é palavras de afirmação, isso falando entre pais e filhos, tempo de qualidade, né? Contato físico, o presente, que é o presente não independentemente do valor, né? E o servir. Então, no processo de coach, eu já encontrei pessoas que, durante o processo, falam assim, meu pai não me amava. Mas por que seu pai não te amava? Porque eu queria que ele ficasse comigo em casa, sentado no sofá, vendo TV, e ele só me trazia presentes. E aqueles presentes não eram importantes para mim. E é o que o Kelvin está falando, né? O meu mapa para eu me sentir amado, é presença. Então, meu pai tem que estar aqui comigo. Só que o pai, por sua vez, a linguagem dele é dar presente, porque pode ser a mesma linguagem que os avós, os pais dele deram para ele. Então, essa percepção. E aí, a partir disso, as pessoas formam mapas. Então, não é que o seu pai não te amava, ele só comunicava o amor de uma forma diferente da sua de receber. Então, isso entre pais e filhos, entre casais, marido e mulher, isso é fundamental. Então, às vezes, o marido chega em casa e quer que a esposa elogie o trabalho dele, né? Só que a esposa quer que ele fique sentado do lado vendo aquele programa preferido de TV com ela. Existe um conflito de mapa, né? Porque no mapa dele ele quer a palavra de afirmação, né? E no mapa dela ela quer o tempo de presença. Então, esse é um dos exemplos para ilustrar essa questão de mapa e como que o coach pode mudar isso. Então, é possível fazer com que as pessoas enxerguem isso. Então, quando você sabe como que é a linguagem, e aqui temos o exemplo de pais e filhos, eu tenho certeza que cada um sabe a linguagem do amor, né? Você deve saber a linguagem do amor dele e você sabe a linguagem do amor dela. Então, no coach, isso é possível ser reprogramado. Engraçado que vocês falando sobre isso, no meu primeiro casamento, o meu marido era muito mantenedor. Sabe, assim, ele fazia tudo. Eu não trocava óleo do carro. Só que eu não via isso como uma forma de amor, né? Porque eu sou muito afetiva, né? E ele era muito fechadão, assim, tal. Então, eu li esse livro na época, mas mesmo assim, eu mesmo entendendo, eu não consegui trazer ele para minha realidade, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum de programação neurolinguística na época. E eu não consegui, parecia que não juntava os mapas, sabe? Ele tava lá se matando e tal, e mantendo, e né, a gente tinha tudo em casa e tal, mas eu queria outra coisa. E é impressionante que a gente não conseguia chegar na mesma linguagem, né? O interessante nesse processo, que uma vez que você conheça, provavelmente você não vai conseguir mudar rapidamente a outra pessoa. O que precisa muitas vezes é você flexibilizar o seu mapa. Exatamente. De forma de, se o mapa dele é servir e o seu é tempo de presença, tem que achar um meio termo, você tem que flexibilizar. Não, e não ia mudar mesmo, porque ele foi criado daquela maneira, sabe, assim, eu venho de uma família mineira, super festiva, sabe, esse aniversário, era cantando parabéns da hora de acordar até a hora de dormir, e nem sempre tinham presentes, assim, com valor material. A minha avó, ela não tinha dinheiro para dar presente pra gente, então o presente dela, ela fazia 2 bolos pro prestígio, um pro aniversariante e um pro resto da festa. A gente se achava o máximo, porque era um bolo só pra mim, imagina, um bolo prestígio enorme só pra mim. Mas era um simbolismo aquilo, né? Era simbólico aquilo pra gente. E eu fui criada assim, nesse ambiente de muito amor, de muito carinho, de muito fazer as coisas. E a família dele, eu chegava e falava, meu Deus, que estranho isso. Eu achava muito estranho, assim, que as pessoas eram mais fechadas, mais caladas, assim. Mas é a questão do mapa de mundo mesmo, né? A gente, com esse conhecimento, a gente fica bem mais fácil hoje de flexibilizar. Isso é tão importante que muitas vezes acontece a gente deseja tanto a mudança externa
e acha que só vai ser feliz quando essa mudança externa acontecer, sendo que em todos os ambientes, mesmo que mude, a situação continua, porque a necessidade de mudança ela é de dentro para fora, dentro não é pra de fora. fora para dentro, né? Exatamente. Então saber não é nada fácil, Não. não é nada fácil, mas entender isso, né? E saber lidar com a situação. E aos poucos a pessoa muda, porque a gente muda o mundo quando a gente muda, né? E as pessoas mudam, porque eu tenho vivido isso. Então quando a gente muda a percepção, o comportamento e tudo, é impossível quem está à volta não mudar. Porque Mas a própria pessoa, a eu pessoa tenho tem a algo percepção. muito interessante para falar sobre isso, porque foi um meme que rodou muito, principalmente no WhatsApp, que eram duas pessoas, uma de frente para outra, e um número entre elas. E eles brigando, é 6, o outro não é 9, não é 6, não é 9. Mas é claro, depende do ponto de vista. Da perspectiva, né? Depende da perspectiva. Então, eu não tenho de convencer ninguém sobre o meu mapa. Eu preciso entender, às vezes, o mapa do outro. Por quê? Porque atrás, dentro daquele mapa, ali, está, a percepção dele, a visão dele de mundo, a intenção positiva dele, porque ainda que ele erre ou algo que eu me sinta ferido, mas por trás daquilo ali houve uma intenção positiva. Então, se eu tenho uma rusga com uma determinada pessoa, né, saber se há uma maldade ou qual foi a intenção positiva, porque às vezes ele simplesmente está defendendo um ponto de vista que é viciado e nem ele sabe que o ponto de vista dele está viciado. Né? Ou até uma própria insegurança, né? Uma forma própria de insegurança, defender. claro. Então isso tem sido tão evidente nos trabalhos que a gente tem feito em tantas empresas, com tantas equipes. E muitas vezes a gente vou me incluir nisso, porque antes de mais nada tem que acreditar que a mudança é possível. É possível. Então é impossível um profissional que trabalha com desenvolvimento humano ou coach realizar um processo de qualidade se ele não acredita que é possível mudar, mesmo que seja difícil. Mas é possível. E só aproveitando aqui, quando você fala de relacionamento, a gente usa aquela de... Depende do caso. Seu relacionamento com seu pai nunca vai ser igual com o relacionamento que você tem com a sua mãe, com o seu namorado ou com sua melhor amiga. E uma coisa que costuma funcionar muito bem, que a gente, pelo menos eu aprendo desde criança, e a gente aprende isso na escola, é que toda ação tem uma reação. Então, uma forma de você lidar com as linguagens do amor é o seguinte, vou usar o exemplo que você deu. Ele fazia de tudo, talvez ele gostaria que você ajudasse ele a fazer, e aí você teria também um tempo de qualidade com ele. Vocês concordam comigo? Ele fazia tudo, e aí você pegasse, talvez ele recebesse se você ajudasse, ou, por exemplo, uma forma uma linguagem do amor que eu vejo da minha mãe é quando ela pega e faz um bolo de chocolate pra mim. E eu gosto de passar tempo com ela, mas às vezes ela tá tão atarefada em casa, fazendo 1000 coisas, que eu não consigo ter esse tempo com ela. E como ela faz tudo por mim, às vezes eu ajudo ela a bater o bolo, eu passo o tempo junto com ela. E ela também sente que enfim, a qualidade, a linguagem do amor que ela está usando comigo, eu uso para com ela também. E assim, às vezes a gente fica, né? Poxa, mas eu queria que essa pessoa passasse mais tempo comigo, ou eu queria que ela me desse presente. Quem não fica constrangido se todo dia você dá uma flor para uma pessoa e você sempre tá de mão vazia para ela? Você fica um pouco assim, né? Por exemplo, se você sempre tá ali presenteando a pessoa, e às vezes parece até meio falar assim, poxa, vou dar presente para eu ganhar também. Não é isso. É porque a frequência dos costumes faz... a frequência do seu costume faz com que todo mundo tenha o mesmo costume. Então, por exemplo, se você fala uma palavra sempre na sua casa, todo mundo vai falar igual a você. Se você sempre assiste o mesmo programa, em casa, o mesmo horário, uma hora ou outra alguém vai sentar no sofá e vai assistir o mesmo programa junto com você. Então, assim, eu acredito que, falando sobre relacionamentos, quando você se torna flexível e você entende que você faz coisas que às vezes as pessoas, elas valorizam sim, mas às vezes elas queriam que você fizesse uma outra coisa. Mas quando você fala assim, poxa, eu também sou assim, eu queria que ela fizesse isso, mas talvez ela também quer que eu faça alguma coisa. E em relacionamento, só para finalizar, o que é super importante, que a gente nunca, de forma nenhuma, pode esquecer, é isso que a gente está fazendo agora. Diálogo. A gente está conversando e às vezes isso falta nas pessoas. É o que vocês fazem. Por que funciona?
vários coaches usam vários tipos de métodos, mas o que funciona é a conversa que você tem com ele. O que é isso? Você senta com a pessoa e você tem uma conversa com ele. Eu já tive coaching musical, que ele sentou comigo e falou assim, qual a sua ilha? A ilha é o que fica longe ali do continente, fica longe ali do estado, do país. Qual a sua ilha? Como eu falar, minha ilha é o grave, então você sabe qual é a sua ilha. E às vezes a gente nem sabe, às vezes estou cantando e ela fala assim, você não consegue fazer isso. Você tem ilha no falsete, você tem ilha no grave. Vamos tentar chegar até lá. Mas tudo é na base da conversa e às vezes relacionamentos têm uma multidão de ilhas. E às vezes as pessoas não sabem nem qual resolver primeiro, nem como chegar até elas. Enfim. E a conversa às vezes resolve bastante. Tipo, pô, você podia passar mais tempo comigo, né? Caraca, você podia fazer isso. De início a pessoa vai falar que saco, ela tá me enchendo o saco de novo por causa disso. Mas uma hora ou outra, se ela ver que você está fazendo, ela vai retribuir de alguma maneira. Eu acredito dessa forma. Você tem quantos anos mesmo? 16. Aos 16 anos eu gostaria de ter tido um mapa tão enriquecido Não, quanto essa dela. menina é incrível. O outro programa que ela veio ela deu aula pra todo mundo. Eu gostaria de, aos 16 anos, ter um mapa igual ao seu, já. Mas o tempo que a gente vive, eu costumo dizer que dos anos de 1900, as 24 horas, os segundos, eles são muito mais rápidos. E, por exemplo, a gente está aqui agora, bilhares de outras coisas estão acontecendo com várias outras pessoas. A gente está aqui agora e, às vezes, pode acontecer de alguém estar com algum problema familiar e eu estou falando e eu nem sei. Antigamente... por exemplo, vou dar um exemplo aqui do imperador. O imperador estava lá no castelo dele e tal. Ele tinha... Talvez ele soubesse na hora o que todo mundo estava fazendo. Não, o cara tá ali cuidando da agricultura e tudo mais. Hoje em dia é muito difícil porque o nosso mundo ele é muito vasto e acontecem coisas muito rápidas. Então, assim, hoje é o que eu falo, falando sobre coaching. Da última vez que eu vim aqui, eu falei sobre... você se programar, você programar a sua vida. Então, às vezes as pessoas vão para o ensino médio e não sabem o que vão fazer. Às vezes as pessoas estão na faculdade e nem sabem por que está fazendo aquele curso. Vou dar um exemplo, a minha madrasta. Ela fez administração, ela fez inglês e ela trabalhou anos e anos no laboratório, atendia pessoas e tudo mais. E hoje, para o que ela trabalha, ela não utiliza do que ela estudou há anos. Ela trabalha com uma empresa, ela é empreendedora, ela é empresária, ela resolve coisas de contrato, ela é super organizada. E para que ela usa certas coisas? Então, hoje, eu com 16 anos, se você pegar e falar assim, poxa, eu quero ser cantora. E hoje eu tenho muito mais tempo do que vocês. Por que eu disse que tenho muito mais tempo? Não para frente, mas assim, vocês estão trabalhando o tempo inteiro e às vezes eu estou em casa assistindo série. Então, o tempo que eu tenho hoje, da última vez que eu vim, eu usei uma frase. Seja antes de você atuar. Se você quer ser um bom médico, seja um médico agora. Finge que você é um médico, estuda sobre aquilo, sabe? É uma mentalidade então, maravilhosa, assim, né? Eu quero, digamos, eu tenho muita vontade de viajar. Não, muita. Bel, conta a história da música em inglês. Não, essa história é engraçada. Porque assim... Do sei. Sim, é uma história muito engraçada, porque é o seguinte, eu sempre quis viajar e conhecer o mundo. Eu acredito que você que assiste programas, crianças que assistem programas de televisão, aparecem várias coisas para atrair a gente. A gente fala assim, poxa, eu quero isso. E eu sempre gostei muito. Só que para isso a gente precisa aprender o quê? Falar inglês. E eu escutava muita música. Eu cresci escutando Michael Jackson, cresci escutando várias músicas, porque meu pai sempre deixava música lá. E aí tava lá a música rolando, o que a gente faz? Nananana. Eu não sabia o que eu tava falando, não sabia o que significava. E o que acontece? Eu pegava as músicas, eu queria muito cantar as músicas, e aí eu pegava um papel, colocava o fone de ouvido aqui, aí escutava lá, né? Só um exemplo, a música do Michael Jackson, Billie Jean, eu escrevia Billie Jean.
E eu escrevendo tudo. Em português, né? Billie Jean mesmo. Não, em português não, porque não existe nada chamado Billie Jean, ao menos que seja um cachorro chamado Billy. Porque não existe qualquer. Então, assim, era um embromation e às vezes minha mãe falava assim, nossa, que lindo que você tá desenhando. Eu falei, não, mãe, tô escrevendo as coisas que ninguém vai entender. E eu colocava a letra e eu cantava igualzinho. E aí, ok. E eu queria muito fazer inglês, só que antigamente não era tão acessível. Você só fazia inglês se você estudasse numa baita escola super incrível, com playground e tal, ou se você pagasse um curso, mas não era acessível, era muito caro. E aí, eu queria cantar inglês, eu ia fazer o quê? O que eu ia fazer? O que vocês fariam nessa situação? Poxa, eu não tenho como fazer um curso, e eu devia ser... Eu já era bem mais nova. E eu falei, poxa, eu não consigo, mas eu quero cantar, mas eu quero falar inglês. E aí eu pensava, falei, poxa... E aí meu pai, ele sempre cantou, assim, ele trabalhou no Sabin, quase 10 anos, e ele fazia muitos eventos particulares. E às vezes eu ia para cantar uma música, porque não é fácil, né? Escrever uma música todinha, escutando, voltando 30 vezes, eu cantava uma música só. E aí, uma vez eu conto essa história e eu me emociono muito todas as vezes, porque, só fazendo um parêntese, quando você acredita de verdade, a gente sabe quando a gente acredita de verdade numa coisa. A gente sabe quando a gente acredita de verdade na gente. Quando você vai fazer alguma coisa, você fala, eu sei fazer aquilo. Algo dentro de você pulsa mais forte. Entende? Então, eu falei, eu vou conseguir. Eu cantava igualzinho, eu vou conseguir. E aí eu ia, uma certa vez, eu lembro que todas as vezes que ele ia, e eu podia ir, eu estava lá de manhã cedo e cantava essa música. E aí uma vez eu fui para casa da chefe dele, a doutora Janete, ele foi fazer um evento lá. E aí eu tinha ido e eu ficava lá esperando até o momento de eu cantar essa música. E aí eu pegava e, como era criança é desinibida de tudo, né? A gente podia continuar assim, sem ter vergonha da gente. Hoje em dia, se a gente acorda com uma espinha, a gente passa 1 quilo de base em cima. Não, sai com a espinha, nasceu. E eu ia cantar. Pra mim, eu tava cantando certo. E aí, ela chegou, e aí eu lembro que eu cantei essa música, e ela foi lá e ela aplaudiu e gritou. E eu fiquei super feliz, meu pai também. E eu lembro que eu tinha ido beber água, e ela falou, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero beber aquele suco. E assim, criança, né? Se fosse minha mãe tivesse lá, eu falava, menina, fica quieta. Mas não. E ela falou bem assim, você tem algum sonho? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Eu falei, eu tenho muita vontade de aprender a falar inglês. Aí ela falou assim, Maria, vem aqui, não sei o quê. Aí ela falou assim, chama o seu pai. Aí eu fui lá no meu pai, né? Aí ela falou assim, fala pro seu pai passar lá no escritório segunda-feira que eu vou te dar. Aí, enfim. E eu tô até hoje estudando inglês. E assim, cheguei no meu pai e falei, pai, você não vai acreditar. Ele falou, o que foi? A doutora Janete me deu meu curso. Ele falou, não, mentira. Mentira. Eu falei, sério? E assim, eu lembro até hoje que eu comecei a estudar e eu estudava. E eu aprendi muito rápido. Eu chegava em casa e falava assim, caraca, pai, vai pro tio B, não sei o que. E ele falava assim, você aprendeu isso tudo? Eu falei, sim. E eu costumo falar que eu já sabia falar inglês antes de aprender. E o que eu quero deixar pra todo mundo, assim, que o que vocês fazem é muito bonito. Desculpa eu chorar, toda vez eu choro. Caramba. Mas tem coisas que mexem com a gente de verdade. Às vezes o que mexe com você é o momento que você tem com seus filhos, é uma rosa que você ganha do seu namorado, do seu esposo. Às vezes o que mexe com você é a necessidade do outro. E às vezes o que mexe com você é a sua incapacidade de fazer alguma coisa. E todas as vezes que eu falo isso, eu falo, cara, se você quer fazer alguma coisa, faz antes. Acredita em você. O que dá impulso pro carro, andar, o que dá força pro vento, é sempre uma força maior do que ele mesmo. E assim, a gente pode não acreditar, mas o que a gente tem dentro da gente é muito mais forte. É o que vocês fazem. Vocês incentivam. Vocês mostram para as pessoas o que tem dentro delas. Então, é de extrema importância. Eu posso falar que ela teve uma grande coach mesmo, que foi a doutora Janete. E é por isso que esse trabalho é maravilhoso, porque
Ela começou a cantar aos 5 anos comigo, aos 7 ela falava pra mim, Kiko, tem que investir na Bel, você precisa fazer que ela cantasse. Eu falei, não, doutora, a carreira de cantor é muito árdua, muito difícil. Ela, não, mas ela canta bem, acredito que ela canta bem. E ela incentivou muito aos 7 anos e ela fez esse curso, continuou. E de repente, as oportunidades que ela tinha, ela, Bel, vai por aqui, ao ponto de levar ela para cantar para a embaixadora dos Estados Unidos, para a embaixadora da Áustria, para a embaixadora de Portugal. E as pessoas olharem e falar, você já morou fora? Você já fez? Não, nunca morou fora. E hoje as professoras que dão aula para elas são a professora de inglês, de embaixador, que viu ela cantar e viu, de repente, ela falar tão bem que falou, vou dar aula para você de graça, que você fala muito bem. Então eu tive uma coach muito boa, que foi a doutora Jana, que sempre acreditou. Então quando eu vi a Bel cantando com a Ivete falando maravilhas da Bel, e foi no Serginho, e vários cantores em vários palcos, eu fico muito contente, porque ela viu aquilo e ensinou a ela acreditar num potencial que talvez as pessoas não viam. Então eu acho que esse trabalho é maravilhoso de potencializar aquilo que está escondido ou está travado nas pessoas. Em mim mesmo, eu não acreditava na minha filha, mas via uma carreira muito difícil. E hoje ela alcançou pontos maravilhosos porque ela teve uma coach. Então, agora que eu já me recompus, né? Que a Bel me fez chorar aqui, muito bem, viu, dona Bel? Mas vamos aproveitar o gancho do que a Bel falou sobre o foco. E eu quero saber como é que vocês fazem para as pessoas não perderem o foco durante esse processo. Para não perder o foco? É. Então vamos lá. Primeiro, para que a pessoa não perca o foco, eu preciso fazer com que ela ache o foco. Ninguém perde o que não tem. E o que é muito comum num processo de coaching são pessoas que sequer têm foco. Então, a primeira coisa que nós fazemos é fazê-la achar um foco, achar em que focar. E isso é muito interessante porque é o seguinte, é comum também as pessoas não conseguirem manter a atenção numa determinada coisa, mas quando nós descobrimos que o porquê que ela não mantém a atenção, é porque aquilo ali não é tão importante para ela. E aí o que nós fazemos? Uma das ferramentas assim que eu acho magníficas dentro do processo do coaching se chama valores. Eu preciso fazer com que a pessoa descubra valores dela, o que é importante de fato para ela. O que na vida dela ela considera como mais importante. É Deus, é a família, filho, trabalho, enfim, o que de fato é importante para ela. Quando eu encontro esses valores, eu ainda peço para que ela ordene. Ela fala assim, olha, numa ordem de importância aqui, disso que você falou que é importante, desse conjunto de coisas que é importante, me diga agora, numa ordem de importância, o que viria em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar para você. Depois que ela ordena isso, uma pergunta assim, que é uma pergunta mesmo para chocá-la aqui dentro, sabe? É assim, ó, diante disso que você me falou, o teu estilo de vida prestigia aquilo que você me disse que é mais importante? Se você me disse que Deus é a coisa mais importante para você, o seu estilo de vida tem prestigiado Deus como o mais importante? Suas horas de leitura do livro sagrado da sua religião, seus momentos de culto, seus momentos de oração. Se você me disse que família é importante para você, como é que tem sido o seu estilo de vida para prestigiar isso? Então, e se tem alguma coisa dentro do seu relacionamento familiar que você queira corrigir e que você diz que é importante, porém você passa 12, 13, 14 horas trabalhando, então é claro que você não está mantendo foco no que é de fato importante para você. Você está mantendo foco em algo que é secundário. Ah, não, mas eu trabalho muito porque é para suster a minha família. Mas será que passar 14 horas do dia trabalhando é a maneira de você ter foco em algo que é importante dentro da sua família? Será que a sua família talvez não esteja já se desvanecendo? Enfim, então a primeira coisa para você fazer uma pessoa ter foco e não perder é encontrar valores, aquilo que é prioridade. E depois a gente traça metas segundo os valores, deixa as metas congruentes com os valores dela. Depois disso, ensiná-las a dizer não. Uma vez que ela sabe o que é importante para ela, ela precisa aprender a dizer não. Porque é o seguinte, quando você acha algo que é importante, algo em que você quer focar, tenha certeza,
um mundo de possibilidades vai surgir para você, um mundo de oportunidades, mas foco é você saber dizer não para infinitas outras boas possibilidades e abraçar uma que você quer, de fato. A Bel, por exemplo, quando escolheu essa carreira artística e de ser cantora, provavelmente ela disse não a outras carreiras, por exemplo, cênicas, por exemplo, talvez um outro curso superior que ela vai querer fazer, mas pode até adiar porque está investindo na carreira. Então, e vão surgir, e mais, quando ela, por acaso, aceitar um contrato de uma gravadora, se vier uma outra, ela vai ter de saber dizer não, porque ela vai botar foco numa determinada área, e aquilo, é essa energia que vai causar mudança, vai causar transformação. Porque se eu tenho algo que é principal, mas eu fico mantendo o meu olhar naquilo que é secundário, periférico, tudo, eu perco o meu foco. Então, valores. Outra, metas congruentes com os valores. Terceiro, saber dizer não. Quarto, eliminar aquilo que me distrai da minha meta. Então, é esse conjunto de coisas que vai fazer com que eu mantenha o foco. Acho que é isso. Respondi a pergunta. E como? Então você usa os valores da pessoa para fazer ela se comprometer com o processo. Um ponto de partida. Porque se não for importante para ela, aquilo ela não vai se comprometer. Quantas pessoas que estão estudando para concurso público, por exemplo, isso é só um exemplo, e ela não consegue, mas às vezes é porque ela já está se auto-sabotando, porque é uma coisa que não é tão legal para ela, ela não se diverte com aquilo. Não é, ela está fazendo simplesmente pelo dinheiro, pelo emprego. E não porque é uma coisa que ela gosta. Quando a Bel separa uma terça, uma quarta, um feriado, um sábado e domingo para ela ensaiar, provavelmente aquilo não é um peso para ela. Está de acordo, está alinhado com os valores dela, com aquilo que ela gosta, com aquilo que é importante para ela. Agora, se eu pedir para ela estudar, por exemplo, para o concurso da Secretaria de Educação, talvez isso vai ser um peso para ela. E por quê? Porque a cabeça dela vai estar no violão, a cabeça dela vai estar no microfone, a cabeça dela vai estar no pai, na dupla, na banda, né? Então assim, agora, se eu quero também um concurso público, cara, se você acha que você tem vocação, por exemplo, para ser delegado, isso estude, você vai ser um ótimo delegado e o caminho vai ser fácil até lá. A jornada vai ser tão prazerosa quanto o destino. Se você quer ser promotor de justiça, se você quer ser juiz, se você quer ser, qualquer outro cargo público que você almeja, veja se isso está alinhado com seus valores, com a sua vocação, com aquilo que você quer e tenha certeza que a jornada até lá vai ser tão prazerosa quanto o próprio destino. Quando você se imaginar assinando o termo de posse, hoje quando você se imaginar, vai ser tão leve e isso vai te deixar assim numa fluidez com os estudos que você nem vai perceber. Entendi. Parece eu estudando no direito constitucional. Fiquei 6 meses, não aprendi nada. Nunca vi um negócio desse. Olha que eu não me considero uma pessoa burra, mas eu não aprendi nada. Se quiser, podemos falar. Aliás, a minha área, eu sou bacharel em Direito e a minha especialização é em Direito Constitucional. Eu acho que a minha mente é muito da arte, assim, acho que ela não consegue focar isso aí, não. Eu adoro, mas eu estou migrando assim, cada vez mais para o coach, que tem sido realmente uma paixão. Legal. Meninos, coach é terapia? Olha, coach não é terapia, mas tem um efeito terapêutico. Eu acredito muito nisso. Porque terapia, ela vem é uma palavra grega e ela significa ato de curar, ato de restabelecer. Então, quando eu faço um processo com uma pessoa e que eu estou, por exemplo, fazendo com que ela restabeleça, com que ela crie, tratar. Terapia é tratar. Então, se eu falar grosso modo, existe um efeito terapêutico no coach, porque de certa forma eu estou tratando. Assim como eu posso dizer que uma mãe faz uma terapia com o filho quando ela está tratando. Isso, grosso modo, no geral. Agora, se nós sairmos do geral para o particular, é claro que terapia ela ganhou uma conotação relativa a algumas ciências, como, por exemplo, principalmente ciências médicas e ciências psicológicas. Então, nesse aspecto, não. E, inclusive, nós deixamos que, se for necessário uma terapia profunda, nós sabemos identificar aquilo ali para, talvez, aí sim sugerir que a pessoa procure um procedimento terapêutico, digamos, no sentido estrito, né? Eu acho que é isso. Procurar um psicólogo, um psiquiatra. Um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, por exemplo. Eu tenho um psicanalista, eu faço análise. E tem coisas com ele que eu trato só com ele, eu não trato com o coaching.
né? E tem coisas que eu trato com coaching, mas eu sei que a ferramenta coaching, com a minha vivência, não seria a ideal para tratar essas coisas que eu prefiro tratar, por exemplo, numa terapia. Kelvin, é muito importante deixar isso claro, porque eu acho que tem muito coach por aí, né, confundindo o processo de coaching com o processo de terapia. Que eu acredito que tem situações, né, eu já ouvi vários parceiros, né, de trabalho falarem que não, peguei determinada situação e eu indiquei para um psiquiatra, para um psicanalista, para um psicólogo. Não era minha praia, né, não era o momento de agir. É necessário saber fazer esse corte, sabe? Até onde eu posso ir. Então, volto a dizer, não fazemos terapia, embora eu acredite que exista um efeito terapêutico, um ato de curar, um ato de restabelecer, um ato de tratar, mas é por aí. Tem outras coisas que ali exige um conhecimento acadêmico profundo e que vai ser das áreas médicas, das áreas das saúdes físicas, das saúdes psicológicas, é outra coisa. Realmente é preciso saber onde está esse corte. Legal, muito legal. Meninos, tem uma pergunta que ela é um pouquinho capciosa, mas que eu não posso deixar de fazer. Eu queria que um de vocês dois me contasse uma situação onde alguma coisa deu muito errado na vida. Porque assim, fica parecendo que a gente aqui, né, fica contando só flores, né, só coisas legais. Parece que tudo deu tão certo, foi tão simples. É, família da Barbie, né? Eu sou a própria Barbie, tá vendo? Inclusive pelo peso, né? Magninha igual a Barbie. Não, é tudo perfeito, muda de Poliana, né? Mas eu tenho certeza que, assim como não é na minha vida, na de vocês também não é. E vocês poderiam trazer uma... Eu vou contar rapidamente a minha história de como eu fui para esse mundo de coach, de ajudar as pessoas, né? Eu trabalhei 17 anos no mercado de tecnologia da informação e consegui alcançar um cargo de diretoria executiva. Morava em Recife, né? Viajava bastante, tudo. Foi sempre o meu objetivo. Durante esses anos, fumei 9 anos, parei de fumar, então sou um não fumante. Fui obeso. Sério? Fui obeso e fiz cirurgia bariátrica para corrigir. E durante todo esse processo, nos últimos anos, trabalhando demais, viajando, madrugadas, me casei com a minha esposa, que é daqui de Brasília, fomos morar em Recife, e eu viajando o tempo todo, e meu sonho era ser pai. E aí, em abril de 2013, a minha esposa engravidou de gêmeas. Então, para mim, assim, foi uma felicidade muito grande, porque a expectativa, né, algo diferente, tudo. E eu continuei nas viagens, né? E sempre trabalhando para prover em casa e tudo. E aos 5 meses de gestação, ela passou mal, entrou em trabalho de parto. E aí ela foi para o hospital sozinha, porque eu estava viajando, eu não estava lá. E eu consegui chegar algum tempo depois. Não tinha leito nos hospitais particulares de Recife. Conseguimos um leito no hospital público. E ela perdeu as 2 meninas. Era a Marcele e a Giovana. E a partir dali eu falei, minha vida está errada. Não é isso que eu quero para mim. Então, para mim não importa cargo, status, dinheiro, não importa. Eu quero viver para a família. E foi muito difícil e doloroso superar, porque você não pode fazer nada, né? Então, como pai, como homem, para mim já foi difícil, fico imaginando a minha esposa. E aí eu busquei uma forma de ressignificar isso. E aí fui buscar um curso de inteligência emocional, e lá foi que eu conheci o coach. E comecei a entender melhor as coisas, né? E isso foi em seguida. Quando foi E o pré-natal das duas estava para 28 de janeiro de 2014. E aí, quando foi em abril de 2014, a minha esposa engravidou de novo, né? E era uma menina. E o pré-natal era para 28 de janeiro de 2015. Ai, meu Deus. E dia 28 de janeiro de 2015 nasceu a Marcele. Tá com 2 anos e 6 meses, né? E aí eu passei, hoje eu entendo muito melhor as coisas, me emociono porque é algo que faz parte disso, né? Eu sou ser humano, mas eu comecei a entender as coisas, que o que aconteceu, o que muda é como eu vou lidar com isso, né? E em abril de 2017 a minha esposa engravidou de novo, e era outra menina, e o pré-natal era para 28
de janeiro de 2017. Eu entraria em pânico. Total. E nasceu a Giovana, que está com 6 meses. Ela não nasceu no dia 28, ela nasceu no dia 21 de janeiro. E que para mim tem um significado, que são 7 dias de diferença, que são 7 dias da criação. Então, para mim, enfim. E foi por isso que eu decidi fazer minha transição de carreira. Larguei a carreira executiva. O contágio social, falava, você é louco, você alcançou isso tudo. Eu falei, cara, não é isso que me faz feliz. Me faz feliz é estar com a minha família no final de semana, poder me dar o luxo de uma segunda-feira descer com a minha filha para brincar na piscina. Enquanto algumas pessoas ainda estão onde eu estava, um tempo atrás. E eu descobri no coach que eu posso fazer isso por outras pessoas, que não precisam passar o que eu passei, não precisam passar o tempo que eu passei para alcançar o que eu alcancei. E na realidade virtual, eu sempre falo muito para a Janaína, para o Kelvin, que quando você se apaixona por algo que você acredita, você faz tão bem isso que o retorno financeiro é só uma consequência, não é o objetivo. Isso vem naturalmente, porque aquilo que você faz com tanta paixão que você faz tão bem e as pessoas percebem isso. E aí não é o dinheiro, não é o ajudar, né? Eu atendo pessoas sem cobrar o processo de coach, porque eu acho que elas precisam mais de mim do que eu preciso do dinheiro delas. E eu faço isso, faço com amor. As pessoas, mas você não cobra, você estudou, você investiu centenas enfim, você investiu muito, e você faz, porque eu gosto de fazer isso. Então, essa é a minha história de uma forma resumida, e foi isso que me levou até aqui. Uau. Uau. Muitas emoções. Nem gente. tudo sai como a gente planeja, né? Nós estamos preparados para isso, né? Tem um princípio de Stephen Covey, do oitavo hábito, né? Oitavo hábito, que diz que 10% das coisas que acontecem com a gente não tem gestão, não tem gerência sobre isso. Mas 90% das coisas é a forma como a gente reage às coisas que acontecem com a gente, né? Isso é muito forte. Dá para falar da participação do nosso... Eu não sei se vai... Sim, vamos Fala. rapidamente. Sim. Porque assim, esse processo todo mexe muito com a estrutura de vida, com a essência, e as pessoas acabam se descobrindo, se reinventando. Mas se não houver uma sustentação, aquilo se perde, aquilo se acaba, né? Então, não é só passar por um processo de coach e atingir o seu objetivo, o estado desejado que você quer, e acabar por ali. Eu até acredito que o processo de coaching é só o início de uma nova jornada, de uma nova caminhada, de uma nova forma de enxergar e de ver a vida. E aí, dentro desse conceito, tem uma participação aqui do Cássio Quintão. Ele é mentor, ele é master coach, trabalha também com acompanhamento e desenvolvimento de pessoas. E ele fala assim, como garantir que a conquista do cliente, né, nesse momento, se torne uma verdadeira mudança, um comportamento que realmente seja permanente. Eu acho que também é um objetivo de todos os profissionais coaches de pensar nisso, de entregar um processo, mas que a pessoa dali por diante siga e que consiga manter aquela estrutura. Então, quais as dicas que vocês poderiam dar para o nosso público, para o Cássio que está nos assistindo? Uma das dicas, e diferente um pouco do processo de coaching, né, onde nós fazemos com que a pessoa se descubra, existe uma outra forma que, uma vez que ele alcance o objetivo dele, é o que a gente chama de mentoria ou mentoring, que é o próprio processo que ele faz. Então, uma vez que ele alcance o que ele quer, ele pode passar por um processo de mentoria com a mesma pessoa, com uma outra pessoa, onde ali ele vai fazer ajustes finos e desenvolver ferramentas para que ele consiga a sustentabilidade do processo. Então, um processo de coach, geralmente os encontros são semanais, né? No nosso caso são 10 encontros, que levam mais ou menos 2 meses e meio. Um processo de mentoria, ele leva no mínimo 1 ano com encontros mensais. E aí onde você vai fazer os ajustes finos, e no processo de mentoria, aí sim, há um aconselhamento. Mas é entendendo que ele já passou por um processo de coach, que ele já está apto para seguir e dar continuidade ao trabalho. E nós acreditamos muito que depois desse processo já é o suficiente para ele já criar o hábito, né? E aí vem o poder do hábito, né? A questão dos 21 dias, enfim, para que isso seja uma coisa permanente. Então, assim, novos desafios vão vir, né?
enfim, vão acontecer outras coisas, ele vai precisar se preparar, mas essa seria uma dica imediata para esse processo de desenvolvimento contínuo. Posso completar? Claro. Metaforicamente, é como se fosse o seguinte: a pessoa ela está com a perna machucada e ela precisa de alguma ajuda para andar. Então, num primeiro momento, simplesmente nós vamos fornecer uma muleta até a recuperação total e a pessoa vai conseguir andar por si só. Entende? E aí, por que eu digo isso? Por que é uma metáfora de que eu gosto muito de utilizar essa metáfora? Porque é o seguinte, tem me fugiu o nome agora, mas tem um autor muito famoso que ele fala o seguinte, estudando a parte de plasticidade neural, de neurociência, ele fala assim, tem uma hora que a sua mentalidade ela se expande de uma tal maneira que ela não retrocede. Ela não retrocede, então você está sempre podendo melhorar. Foi Einstein, né? Que falou que a mente que se abre para o aprendizado não volta não volta atrás. Então ótimo, é isso. Então é um pressuposto. Significa então que ela nunca vai voltar? Não, não é isso. Mas é um pressuposto e que depois nós fazemos esses ajustes com essa parte, esses ajustes finos com mentoria, por exemplo. É uma ótima possibilidade. Mas certamente ele vai sair dali conseguindo andar com as próprias pernas, sabendo que a mente dele se expandiu, ele teve novos aprendizados, ele teve mudança, e mudança é aprendizado, ou aprendizagem é mudança. Você sabe que você aprendeu alguma coisa quando você muda, e ele sai dali realmente transformado. Tudo dependendo, claro, eu gosto de dizer que num processo de coaching, eu sou 100%, o coach é 100%, mas o coaching. Agora, o processo acaba sendo 50% só, porque os meus 100% depende do 100% dele também para ter resultados. Quando nós juntamos os dois 100%, os dois estão comprometidos, tenho certeza, haverá mudanças e mudanças muito difíceis de serem retrocedidas. É muito legal você lembrar disso, Kelvin, né? Que uma mente, quando ela se abre, ela não volta nunca mais para o seu tamanho, porque o nosso olhar muda, né? A gente passa a perceber as coisas de uma forma diferente. Né? Igual quando a gente é criança, que a gente é criado lá nas nossas famílias, a gente aprende que uma coisa é de um jeito. Aí você vai para a faculdade, aí você vai estudar o processo do coach, aí você vai conviver com pessoas, vai estudar programação neurolinguística, você percebe que as coisas não eram exatamente como aquela maneira que você aprendeu. E a mente ela vai expandindo, e à medida que ela vai expandindo, o olhar vai mudando, né? Mas uma coisa, um recado que eu quero deixar antes de passar para a Bel, é que a gente pode criar pontos de checagem. Vamos supor que eu não possa pagar um mentoring, que eu não possa ter um mentor, mas eu posso criar pontos de checagem, né? Olhar para o retrovisor só como uma referência, né, para o passado e falar, no passado eu agi assim, e agora, diante de situações parecidas, como é que eu reajo? Eu estou reagindo igual? Eu mudei meu comportamento? E criando pontos de checagem, acho que isso é importante. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente se apega, o problema do hábito, né? A gente se apega a velhos hábitos. E mudar um hábito não é fácil. Não é fácil. Né? Mas a gente pode estar fazendo esse monitoramento com a gente o tempo todo, e ele é saudável. Né? Tudo na vida que a gente aprende, quando a gente se abre para o aprendizado, você tem que estar se monitorando ali. Será que eu estou fazendo o processo certinho? Será que está direitinho? Será que é isso mesmo? Né? E é uma coisa que eu tenho aplicado para mim. Assim, feito pontos de checagem, que de um ano pra cá minha vida deu um salto assim de uns 180 graus, uma mudança. Mas eu tô o tempo inteiro me checando e falando, peraí, ó os velhos hábitos, sai pra lá. Se observando, isso é muito importante. Gente, deixem um recadinho, meninos, dá pra segurar uns minutinhos aí? Dá. Deixa um recadinho, por favor, cada um, 2 minutinhos pro nosso público. Então, assim, mais uma vez, eu tenho constatado, eu tenho vivido, durante os processos de treinamento, nós fazemos treinamentos em empresas, processo de coach, executive coach. E a importância que é você ter a congruência entre o que você quer, o que você pode, o que você deve fazer. E isso tem que ser uma energia que vai te sustentar na hora da dificuldade, na hora que o seu hábito falar para você, não, espera um pouquinho. É isso que vai te mover para você continuar no ritmo, porque as dificuldades vão acontecer e vão continuar acontecendo, e é natural, e todo mundo vive isso, né? Então, o que fica, mais uma vez, nós até já falamos dessa questão da consistência de, independente se você passou por um processo de coach, ou se você conseguiu superar um desafio, ou se você conseguiu realizar um sonho, mas continue,
né? A gente não pode parar no meio do caminho, porque a vida não para. Então a gente precisa ter esse passo e continuar andando, porque uma conquista, ela mostra somente a capacidade que a gente tem de realizar e ainda podemos conquistar muito mais, né? Sou eu agora. Olha, se eu puder dar um recado assim para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, eu diria não, eu digo para você, seja uma pessoa melhor, espalhe o bem. Uma das frases mais célebres assim que eu ouvi, que fez uma grande diferença para a minha vida é: por que continuar sendo o mesmo se eu posso sempre ser melhor? Isso foi, de fato, assim, uma grande viravolta também na minha vida. Então, se eu puder dizer isso para você, seja uma pessoa melhor, espalhe o bem, saiba exatamente o que você está buscando, né? Mas, sobretudo, pense no que você está espalhando para as pessoas que estão perto de você. Eu acho que é a minha mensagem para você, público, para você ouvinte, para você telespectador desse programa, você que acompanha a Kalina Lailma, quantos anos você falou? Um ano já. Um ano né? antes do programa já. Quer dizer, um ano que tem essas duas aqui brilhando na sua telinha aí. Então, essa é a mensagem de fato que eu tenho para vocês. Bom, eu vou contar uma história rápida, né? É um vídeo que eu vi na internet, em que foi feito um teste entre pais e filhos, né? Então pegaram pais, colocaram numa sala e perguntaram para os pais: se você pudesse jantar com uma pessoa famosa e muito importante para você, quem você escolheria? E eles escolheram diversos atores, cantores, né? E aí, em seguida eles pegaram os filhos e fizeram a mesma coisa. E depois eles colocaram os pais para ver a resposta dos filhos, né? E todos os filhos, quando perguntaram assim, quem você gostaria de jantar, uma pessoa importante para você, uma pessoa que você, assim, um ídolo, um astro, todos eles respondiam: meu pai, minha mãe. Então a pergunta que eu faço para você é: o que de fato é importante para você, ou o quanto você tem valorizado o que você tem, que está do seu lado, né? Essa é a pergunta que eu deixo na minha mensagem. Ai, todo mundo muito chorão aqui, gente. Que saco, o rima foi caro. Gente, eu tinha planejado agora cantar uma música e meu pai comentou aqui comigo agora e a ideia que eu tinha e vi enquanto vocês estavam falando tinha sido a mesma. E o que eu quero falar para vocês hoje é um pensamento que me move todos os dias e que eu acho que deveria mover você também. Que é preciso que quando você acorde, você olhe o que existe ao seu redor e que você valorize isso primeiro, antes de você sair da sua casa. E isso tem tanta importância que uma frase que eu vi muito importante uma vez no livro é o seguinte: o lugar mais precioso do rei não é o trono, é a cama onde ele dorme, é o aconchego do lar dele. E onde você estiver agora, eu queria que você prestasse atenção e você lembrasse do que estava do seu lado hoje. E se lembrasse também do que não está por algum motivo. Você não esteve perto da sua esposa quando ela estava prestes a ganhar bebê, mas hoje você está muito mais próximo delas. E se eu perguntasse isso para você hoje, você diria uma resposta totalmente diferente para vocês também. Então, quando a gente passa a valorizar o que realmente tem valor, nós nos tornamos pessoas muito melhores, porque a gente encontra nas nossas prioridades e nossas essências. As pessoas de bom coração, que eu acredito que todas as pessoas têm algo bom dentro de si, quando elas veem o que existe de bom dentro delas, elas falam: caraca, é isso que eu nasci para ser. E eu sou cristã, e a minha força, ela sempre vem de dois mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E os meus próximos é a minha família. Também vocês que estão aqui, a gente é família hoje. E essa música que eu queria terminar com esse sentimento gostoso e terminar com uma música tipo vrau, mas vou terminar com esse sentimento gostoso, que eu acredito que as pessoas às vezes precisam dar um pause na vida e lembrar que no meio da correria, sim, no meio de toda a estrada, sempre tem um sinal vermelho e um sinal amarelo de atenção e de stop, antes de você seguir em frente de novo. Legal demais. Bel, antes de você começar,
Sabe quem vem quarta-feira que vem? A Marli. Gente, adoro ela. quarta-feira que vem, a diretora de RH do SEB vai estar aqui com a gente. Eu acho que vai ser uma troca bem legal. Eu vou vir pra assistir, se puder, porque eu adoro ela. Que legal. Vamos cantar, então. O nome dessa canção se chama Dó Ré Mi, tem no meu canal no YouTube. Vou fazer aqui uma propaganda rapidinho. Beolinhos Oficial no YouTube também. Se vocês quiserem lá, dar uma passadinha e assistir, eu garanto que vale a pena. Deus, não abro mão do meu chamado em ti, não ponho preço em meus valores. Oh, não permita que façam de mim um mercenário cantando louvores, pois muitos cantam que é adoração, mas toda glória eles não dão a ti. Eu intercedo a Deus em oração, restaura os meus irmãos que estão vivendo assim. Fala com eles, Deus, pois vão te escutar. Assim como eu te ouvi, tive que repensar, pra não me corromper, não me contaminar. A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar, não quero assim. Fala com todos aqueles que ouviram o teu não, pra anunciar o perdão, muda a motivação, canção a adoração de todos que enfim se venderam por dó, ré, mi. Deus, não abro mão do meu chamado em ti, não ponho preço em meus valores. Oh, não permita que façam de mim um mercenário cantando louvores, pois muitos cantam que é adoração, mas toda glória eles não dão a ti. Eu intercedo a Deus em oração, restaura os meus irmãos que estão vivendo assim. Fala com eles, Deus, pois vão te escutar. Assim como eu te ouvi, tive que repensar, pra não me corromper, não me contaminar. A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar, e eu não quero assim. Fala